A missa que você vai assistir agora é um oferecimento dos benfeitores do projeto Juntos da Rede Vida. Nosso muito obrigado. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor, eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. O Senhor é a força do seu povo, é a fortaleza de salvação do seu ungido. Salvai vosso povo, Senhor, abençoai vossa herança e governai-a pelos séculos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia para vocês que estão aqui na capela. Bom dia. Bom dia para você que está em casa rezando conosco. Talvez possa estar num hospital, possa estar viajando, mas sintonizado aqui na programação da Rede Vida. Hoje, quinta-feira, a gente já começa o dia celebrando a Eucaristia, apresentando a Jesus as nossas intenções e queremos muito rezar por você. Desde agora eu convido para que você envie as suas intenções aqui para nós na Rede Vida, através deste número que está aparecendo aqui na sua tela. Estamos no tempo comum, vamos rezar pelo Santo Padre, o Papa Leão XIV, por toda a Igreja e de modo especial, hoje pela vida e saúde de Maria Bethânia, José Naldo, Luciana de Oliveira Nunes Cardoso, por todos os benfeitores do projeto Juntos da Rede Vida. Também rezamos pela alma de Zelinda Rodrigues de Souza e por todas as intenções que cada um traz no seu coração. Irmãos e irmãs, hoje no Evangelho Jesus nos chama a segui-lo com confiança. E para que sigamos Jesus, antes de tudo, precisamos reconhecer que somos pecadores. Mas o Senhor é bom, Ele nos perdoa. Assim, irmãos e irmãs, o Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama a segui-lo fielmente. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor,
tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Agora, nas poucas horas da manhã, nós já tivemos a notícia de um triste terremoto que assolou a Venezuela. Vocês viram? A gente levantou com essa triste notícia e, por enquanto, dezenas de mortos, mas estimamos que esse número possa ser muito maior. Então, rezamos pelos falecidos, rezamos também pelo povo que sofre, rezamos por todas as intenções que trazemos no coração, as intenções do Santo Padre, o Papa, e por você, que agora também se une conosco nessa santa oração. Concedei-nos, Senhor, a graça de sempre temer e amar vosso santo nome, pois nunca cessais de conduzir os que firmais solidamente no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do segundo livro dos Reis. Joaquim tinha 18 anos quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Noestã, filha de Eunatã de Jerusalém. E ele fez o mal diante do Senhor, segundo tudo que o seu pai tinha feito. Naquele tempo, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, marcharam contra Jerusalém e a cidade foi sitiada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio em pessoa atacar a cidade, enquanto seus soldados a sitiavam. Então Joaquim, rei de Judá, apresentou-se ao rei da Babilônia com sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus eunucos. E o rei da Babilônia os fez prisioneiros. Isso aconteceu no 8º ano de seu reinado. Nabucodonosor levou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real e quebrou todos os objetos de ouro que Salomão, rei de Israel, havia fabricado para o templo do Senhor, conforme o Senhor havia anunciado. Levou para o cativeiro Jerusalém inteira, todos os príncipes e todos os valentes do exército, num total de 10.000 exilados. E todos os ferreiros e serralheiros, só deixou a população mais pobre do país. Deportou Joaquim para a Babilônia e, do mesmo modo, exilou de Jerusalém para a Babilônia a rainha-mãe, as mulheres do rei, seus eunucos e todos os nobres do país. Todos os homens fortes, num total de 7.000. Os ferreiros, os serralheiros, em um número de 1.000. Todos os homens capazes de empunhar armas foram conduzidos para o exílio pelo rei da Babilônia. E, em lugar de Joaquim, ele nomeou seu tio paterno, Matanias, mudando-lhe o nome para Sedesias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, que tem como resposta: por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Invadiram vossa herança, ó, os infiéis, profanaram, ó Senhor, o vosso templo. Jerusalém foi reduzida a ruínas. Lançaram aos abutres como pasto os cadáveres dos vossos servidores, e as feras da floresta entregaram os corpos dos fiéis, vossos eleitos. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Derramaram o seu sangue como água em torno das muralhas de Sião, e não houve em quem lhe deste sepultura. Nós nos tornamos o opróbrio dos vizinhos, um objeto de desprezo e zombaria para os povos e aqueles que nos cercam. Mas até quando, ó Senhor, veremos isso? Conservareis eternamente a vossa ira? Como fogo arderá a vossa cólera. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Não lembreis as nossas culpas do passado, mas venha logo sobre nós vossa bondade.
pois estamos humilhados em extremo. Ajudai-nos, nosso Deus e Salvador. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos. Por vosso nome, perdoai nossos pecados. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Quem me ama realmente guardará minhas palavras, e meu Pai o amará, e a Ele nós viremos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos os demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos então na quinta-feira da 12ª semana do Tempo Comum. Uma palavra primeiro sobre o Tempo Comum. Diferentemente do Advento até o tempo de Pentecostes, esse período do Advento ao Pentecostes é chamado de Tempo de Jesus. Por quê? É Jesus quem faz tudo para nos salvar. Então nós temos duas formas bem distintas, o tempo de Jesus e o tempo da igreja. Do Advento até Pentecostes, tudo se concentra nas ações do Senhor, com o ápice no Tríduo Pascal, onde Jesus morre, ressuscita e permanece com os discípulos, em que celebramos, portanto, no Tríduo a ceia do Senhor, a paixão do Senhor e sua santa ressurreição. Pois bem, no tempo comum, o grande destaque é o tempo da igreja, ou seja, é o período através do qual nós estamos refletindo e meditando, colocando em prática tudo aquilo que nós ouvimos do Senhor. E retomando, portanto, já há algumas semanas o tempo comum, hoje Jesus mostra duas espécies de escuta da palavra de Deus. Porque todo mundo pode escutar a palavra, mas existem aqueles que escutam de forma responsável e aqueles que escutam a palavra de Deus de forma irresponsável, ou se a gente preferir, de forma descompromissada. Antes, porém, é preciso explicar a primeira leitura. Vocês ouviram aqui um monte de reis, reis que vão para a Babilônia, que levam o povo para a destruição. O que está acontecendo? A gente está falando de um período da história do reino de Judá, e inclusive é um período contemporâneo a Jeremias. Quem foi à missa no último domingo deve se lembrar que foi proclamada a leitura do profeta Jeremias. Quem foi Jeremias? Jeremias nasceu em 650 a.C., em Anatote. Era um homem de uma educação exemplar, um homem da paz, um homem muito polido. E olha, gente, Jeremias queria o seguinte: qual que era o sonho da vida dele?
Jeremias tinha um sonho de viver bem com a família e cercado pelos amigos. É isso que ele sonhava. Não queria mais do que isso. Só queria a paz familiar e viver o carinho da amizade, o seu convívio social. Acontece que os planos de Deus são muito diferentes dos nossos. E Deus chamou Jeremias para uma missão muito diferente daquilo que ele queria para a vida. Deus não chamou Jeremias para ficar só no comodismo. Deus chamou Jeremias para uma missão difícil, não para passividade, mas justamente para que Jeremias fosse uma voz e dissesse a verdade, dissesse aos seus contemporâneos que uma destruição, a morte, uma violência muito grande estava para chegar. E Jeremias fez isso. Imagina o tanto que foi difícil para Jeremias conseguir falar essas palavras duras. Quando Jeremias falou que o reino de Judá seria destruído, o que aconteceu? O povo se revoltou. Acontece que Nabucodonosor, que está aqui na primeira leitura, ele quis tomar Jerusalém e, num primeiro momento, a ajuda veio para Jerusalém através do exército do Egito. Nesse primeiro momento, foi adiada a destruição. Aí o povo ficou eufórico, todo mundo ficou feliz, achando que nada de ruim ia acontecer. E Jeremias se coloca como essa voz profética e ele diz: vocês acham que isso vai durar? Essa alegria? Vocês acham que o Egito vai conseguir afastar Nabucodonosor? Vocês acham que ele desistiu do plano de tomar Jerusalém? E Jeremias dizia que tudo estava acontecendo por causa do pecado dos maus pastores que conduziram o povo de uma maneira muito cruel. Não tinha mais justiça, o povo estava na pobreza, na miséria. E Jeremias diz isso. Claro, gente, quando Jeremias fala tudo isso, houve uma grande comoção contra Jeremias. E ele foi preso. Foi acusado de alta traição, justamente por dizer a verdade. Olha, vocês vão conhecer o exílio. Os bebês, as crianças, os idosos vão ser todos assassinados. Algo muito grave vai acontecer com Jerusalém, mas o povo estava ali acreditando no Egito e não deu ouvidos. O que aconteceu? Jeremias foi colocado na prisão, corria risco de vida, escreve também as suas lamentações, mas é justamente nesse mesmo período que, passado cerca de um ano, Nabucodonosor veio, destruiu tudo, não ficou pedra sobre pedra. O templo de Jerusalém foi destruído. Houve duas fases de deportação, em 597 e em 586 a.C. E Jeremias tinha a verdade, ele estava dizendo sempre a verdade, a destruição veio. O povo foi para o exílio e é por isso que nós temos essa resposta do Salmo. Viram qual é a resposta hoje? O povo está no exílio dizendo: por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. É um povo que está amargurado, sofrendo. Mas o povo tem esse clamor, libertai-nos, e Deus liberta. Então é nesse contexto que tudo acontece. Agora, depois nós temos no Evangelho, e tudo, gente, que acontece na liturgia, tudo tem um porquê, está tudo interligado. Nós temos no Evangelho o Sermão da Montanha. Vamos lá, Evangelho de São Mateus. Ele foi escrito na década de 80, e nesse período, Mateus escreve para cristãos que tinham vindo do judaísmo, estavam provavelmente em Antioquia da Síria, só que nessa década de 80, vamos lá, o que tinha acontecido? Fazia já 10 anos que o templo de Jerusalém, que foi reconstruído depois dessa fase do exílio, né, que eu falei, do profeta Jeremias, fazia 10 anos que o templo tinha sido já destruído de novo, e Jesus não tinha voltado. As pessoas da comunidade de Mateus começaram a ficar um pouco sem esperança, caíram no comodismo. Sabe quando você, no começo, tem muita firmeza na fé, a tua fé está aquecida e, de repente, ela fica morna, ela esfria? É nesse contexto que Mateus escreve o seu evangelho. E agora, esse é o final do Sermão da Montanha. O que é o Sermão da Montanha? O Sermão da Montanha é quando Jesus vai para uma montanha que não é tão alta assim, é uma montanha um pouquinho mais baixa, mas ele toma o papel de novo Moisés. Moisés não foi aquele que subiu o monte, se encontrou com o Senhor, depois desceu e deu as tábuas da lei? Agora Jesus vai fazer a mesma coisa, só que não é mais um Moisés, porque Jesus é o novo Moisés. O próprio Jesus sobe a montanha e de lá ele ensina as multidões. Ele fala sobre as bem-aventuranças. Hoje é o final desse discurso conhecido como Sermão da Montanha. Muito bem. Nesse discurso, Jesus dá um alerta sobre os falsos profetas.
e como existem falsos profetas. Ele até utiliza aqui elementos muito práticos. Senhor, Senhor, nós te chamamos de Senhor, não foi em teu nome que nós expulsamos demônios, que nós profetizamos? E Jesus diz, afastai-vos de mim, não vos conheço. Essa expressão, afastai-vos de mim, é uma forma judaica de repreensão em que o mestre dizia para o discípulo ir para longe, uma forma conhecida. Mas por que Jesus faz isso? Porque esses falsos pastores, que já estavam aparecendo lá na década de 80 da nossa era, também diziam expulsar demônios, também ficavam dizendo Senhor, Senhor, mas não tinham boas práticas das obras. E São Tiago diz, a fé sem obras é morta. Adianta dizer Senhor, Senhor e não fazer a palavra de Deus? O que adianta você só repetir, às vezes, a exaustão, Senhor, Senhor, e dizer que Jesus é o Senhor, se você não tem obra para testemunhar que Jesus é o Senhor da sua vida? E é por essa razão que nosso Senhor hoje utiliza de uma forma muito clara, Mateus está escrevendo isso, a concepção do que de fato nos torna filhos de Deus e se de fato Jesus é o Senhor das nossas vidas. Ele apresenta aqui uma alegoria e a gente pode chamar de parábola dos construtores. Nós temos duas espécies de construtores. Os dois vão construir uma casa. Só que nessa parábola, Jesus é a rocha. A rocha é Jesus. E a casa é quem? A casa é a igreja. Uns ouvem a palavra de Deus de forma responsável, uns meditam a palavra de Deus, e quando a palavra de Deus tem eco nesses corações, essa pessoa que ouviu de maneira responsável, ela vai praticar tudo aquilo que ouviu de Jesus. Esse é o construtor prudente. Esse construiu a casa sobre a rocha é Cristo. E mesmo que venham enchentes, mesmo que venham tempestades, venha muita água, nada vai abalar essa casa, porque ela está alicerçada em Cristo, que é a rocha. Por outro lado, temos outros tipos de construtores. Os dois conhecem Jesus, os dois já ouviram falar de Jesus, mas os outros construtores são aqueles que ficam só dizendo Senhor, Senhor, mas constroem a casa sobre areia. O que significa areia? É o mundo das ilusões, é o mundo do egoísmo, é o mundo sem obras. É quando a gente fala só que acredita, mas não tem obras para apresentar a Deus. E o que acontece quando a gente é assim? Quando a gente só escuta a palavra de Deus, mas não a coloca em prática? Não dá fruto. Isso não provoca fruto nenhum. E é justamente esse o perigo que Jesus vem alertar, para que a gente não caia nessa cilada que é ficar somente dizendo Senhor, Senhor e não concluir com boas obras. Hoje, portanto, a gente tem que lembrar o seguinte, se Jesus é a verdadeira rocha, se eu escuto a sua palavra, medito sobre ela no meu coração, eu tenho que praticar. Não basta somente eu ler a Bíblia, dizer que eu sou de Jesus, mas não praticar. A fé sem obras, repito, São Tiago, é morta, mas a caridade, diz São Pedro, cobre uma multidão de pecados. Sejamos não só ouvintes, mas, portanto, praticantes da palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora ao nosso ofertório. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor. O pão e vinho são para ti, Senhor. Pão e vinho são para ti, Senhor.
Pão e vinho são para ti, Senhor. Pão e vinho são para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Acolhei, Senhor, nós vos pedimos, estes sacrifícios de louvor e de reconciliação, e fazei que, por ele purificados, vos ofereçamos o afeto de um coração que vos agrade, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, em todos os momentos da nossa vida, na saúde e na doença, no sofrimento e na alegria, por vosso servo Jesus, nosso Redentor. Em sua vida terrena, ele passou fazendo bem e socorrendo todos os que eram prisioneiros do mal. Ainda hoje, como bom samaritano, vem ao encontro de todos os que sofrem no corpo ou no espírito e derrama em suas feridas o óleo da consolação e o vinho da esperança. Por este dom da vossa graça, também quando nos vemos submergidos na noite da dor, vislumbramos a luz pascal em vosso Filho morto e ressuscitado. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana ao Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana ao Senhor. Para você que deseja acompanhar também, a oração eucarística será a número 1. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, suplicantes vos rogamos e pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra, em comunhão com vosso servo, o Papa Leão, o nosso Bispo Odilo e todos os que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Abençoai nossa oferenda ao Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. E de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço, por eles nós vos oferecemos e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos em primeiro lugar a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria.
e também a de seu esposo São José, a dos santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e a de todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com vossos santos vos louvamos. Aceitai, ó Pai, com bondade, a oblação dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar estas oferendas. Recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, elevou os olhos ao céu, a vós, ó Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai, todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai, todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício de nosso patriarca Abraão e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que nos precederam com o sinal da fé e dormem o sono da paz. A eles e a todos os que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e de todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor.
Por ele não cessais de criar, santificar, vivificar, abençoar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-vos com gestos de comunhão fraterna. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Eu sou o bom pastor, eu dou minha vida pelas ovelhas, diz o Senhor. Corpo e sangue de Cristo. Corpo e sangue de Cristo. Vou sair pelos prados buscando ovelhas que estão sem pastor. Eu as trarei com carinho, de volta sem fome ou temor. Nos meus ombros ovelhas feridas, sem dor poderão descansar. Devolverei os seus campos, darei novamente a paz. Sou rei, sou o bom pastor. Vinde ao banquete que vos preparei, e fome jamais terei. A quem vamos, ó Senhor? Só tu tens palavras
palavras de vida e te das em refeição. Maus pastores que perdem ovelhas, distante de mim os terei. Noutras pastagens seguras, pastores fiéis chamarei. Novo reino farei do meu povo, rebanho sem mais opressão. Todos serão conduzidos à vida por minhas mãos. Sou rei, sou o bom pastor. Vinde ao banquete que vos preparei, e fome jamais terei. A quem vamos, ó Senhor? Só tu tens palavra de vida e te das em refeição. Sou rei, sou o bom pastor. Vinde ao banquete que vos preparei, e fome jamais terei. A quem vamos, ó Senhor? Só tu tens palavra de vida e te das em refeição. Oremos. Renovados pelo alimento do precioso corpo e sangue do vosso Filho, imploramos vossa misericórdia, Senhor. Dai-nos receber um dia, resgatados para sempre, a salvação que celebramos fielmente, por Cristo nosso Senhor. Amém. Temos algum recado, Mariana, Marcos? Bom, então a gente quer agora, nessa quinta-feira, consagrar o nosso dia também a Nossa Senhora de Fátima, padroeira da Rede Vida, rezar uma salve rainha, saudando a nossa mãe pelas suas intenções, porque eles ligaram, os telespectadores ligaram, deixaram as intenções, e agora a gente se une à imagem de Nossa Senhora de Fátima representada aqui e reza assim: Salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E logo mais, às 10 da manhã, nós temos o terço de Nossa Senhora. Às 6 da tarde, vou rezar ao vivo com você o Santo Terço. E também às 8 da noite, tem mais o terço de Nossa Senhora. Vamos receber a bênção solene, própria do tempo comum. E você pode receber essa bênção ou inclinado ou de joelhos. Fica à sua disposição, você quem escolhe. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Deus de toda consolação disponha na sua paz os vossos dias e vos conceda os dons da sua bênção. Amém. Sempre vos liberte de toda aflição e confirme os vossos corações em seu amor. Amém. E assim, ricos em esperança, fé e caridade, possais viver praticando o bem e chegar felizes à vida eterna. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Vamos todos em paz, tenhamos todos uma excelente quinta-feira. Até logo mais com o Santo Terço e o Senhor nos acompanhe sempre. Graças a Deus. O povo te chama de Nossa Senhora por causa de nosso Senhor. O povo te chama de Mãe e Rainha porque Jesus Cristo é o Rei dos céus.
desejaria te ver com os olhos da fé. Por isso ele coroa a tua imagem, Maria, por seres a mãe de Jesus, por seres a mãe de Jesus de Nazaré. Essa missa teve um oferecimento dos benfeitores do projeto Juntos da Rede Vida. Nosso muito obrigado.